Eu não falei nada de aluguel aí, não sei que recibo é esse que você está passando, mas sobre a justiça não considerar o MST uma organização criminosa, como eu mesmo falei no começo e você reforçou na sua resposta, ele não tem personalidade jurídica. O que nós temos, de fato, são condenações contra lideranças do MST e militantes do MST, como no caso da destruição de pesquisa na Embrapa, né, que nós já temos condenação transitada e julgada, como no caso da invasão da silvicultura da Suzano, na Bahia, em que também nós já temos condenação transitada e julgado, e no caso da extorsão também cometida aqui no estado de São Paulo, pelo ex-integrante do MST, José Rainha, que também já tem condenação transitada e julgada. Então, sim, a Justiça Brasileira considerou condutas cometidas por membros do MST criminosas. Em relação à prova daquilo que eu estou falando, bom, já que você pediu vídeos, eu não consigo puxar do meu celular agora, mas minha equipe vai colocar agora, então, nas minhas redes, os vídeos, né, da CPI do MST, em que, na própria CPI, foi apresentado as provas das lideranças do MST no acampamento do MST, tanto intimidando, né, a família de uma mulher e de um filho dessa mulher que foi expulso do barracão por discordar de uma liderança, como também de próprias lideranças do MST, dizendo que não aceitam divergências. Quando alguém diverge na assembleia interna que eles realizam, eles expulsam aquela pessoa do acampamento como se a propriedade que eles invadiram fosse deles e eles pudessem fazer o que bem entender lá dentro, ou ainda, se fosse propriedade deles, ainda eles não poderiam fazer o que bem entenderem lá dentro, porque existe um Estado brasileiro, existem leis brasileiras que lá dentro dos acampamentos, e aí, mais uma vez, tem vários vídeos mostrando isso, vou reforçar para colocar nas minhas redes agora, porque eu não consigo puxar no celular, mas os vídeos comprovando de que essas lideranças, inclusive, impedem a entrada da polícia dentro desses acampamentos para aplicar sua própria lei privada. Bom, não tem como a gente conversar quando se é vomitada diversas calúnias, difamações e fake news, né? Que, inclusive, é típico do MBL desde a época em que mentiam sobre a Marielle e afins. Mas é importante destacar que, e aí eu acho importante para quem está nos assistindo, enfim, a todos vocês, que o MST trata-se de um movimento social sem vínculo formal com nenhum partido político. O MST é um movimento social que, inclusive, cobra do governo Lula e faz críticas pesadíssimas ao governo Lula, seja em relação à reforma agrária no Brasil, que não aconteceu, que, inclusive, é uma pauta liberal. O Kim, como um liberal, deveria cobrar a reforma agrária no Brasil, coisa que aconteceu nos Estados Unidos há séculos atrás e no Brasil não acontece, por interesses de pessoas que não querem que isso aconteça, mas trata-se de uma pauta liberal e que no Brasil, enquanto um país atrasado, ainda não aconteceu, né? E o MST ele cobra o governo Lula, inclusive os seus líderes, o Stedley, o João Paulo Rodrigues, vem cobrando e criticando o governo Lula de não ter pautado a reforma agrária. Mesmo o governo Lula estando à mercê de um Congresso Nacional corrupto, bandido e talvez o pior Congresso Nacional desde a redemocratização do Brasil, né? Então, é importante dizer que o MST é um movimento independente e mesmo enquanto movimento independente, é um movimento que tem caráter lícito, né? Tem caráter não ilícito e que, portanto, pode atuar de maneira legal. E é importante destacar, inclusive, que o MST é simplesmente o maior produtor de arroz orgânico do Brasil. É um movimento que alimenta milhares de famílias, é um movimento que alimenta e que emprega, direta e indiretamente, milhares de famílias. É um movimento que possui o seu selo oficial, reconhecido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, nos seus produtos, que comercializa produtos, que lucra com esses produtos, olha só o capitalismo, né? Em supermercados, em mercadinhos, em grandes redes de varejo. Então, é um movimento que, inclusive, pleiteia ter ações na Bolsa de Valores. Então, quer dizer, você atribuir um caráter ilegal ao movimento como o MST, em pleno 2025, chega a ser cômico e hilário. E, mais uma vez, eu peço, inclusive, que o movimento possa tomar alguma medida em relação a essas fake news, essas mentiras, porque, deputado, não é assim que funciona. Eu acho que a gente precisa trabalhar com a verdade. O senhor, enquanto um parlamentar eleito e representando o povo paulista, precisa trabalhar com a verdade. Essas pessoas que você não diz nome, não diz de onde vieram, não diz endereço, não diz onde estão esses acampamentos, onde essas pessoas estão, a quem interessa, a quem elas respondem. Então, eu te garanto que o MST não é.
Vamos lá, então desafio, mais uma vez, o MST ou qualquer integrante ou qualquer liderança a me processar, você está convidado, vai ser mais um processo que eu vou receber e quem está processando vai perder e vai ajudar a financiar o Movimento Brasil Livre. Então agradeço se vocês puderem processar, porque eu consigo provar absolutamente tudo que eu disse. Diferente de você que não consegue levantar mentira sobre Marielle. Qual mentira que o Movimento Brasil Livre levantou sobre Marielle? E outro ponto, MST não tem vínculo formal com nenhum partido político? Claro que não tem vínculo formal com partido político, não tem vínculo formal com nada, porque não tem CNPJ. E, mais uma vez, sobre ser maior produtor de arroz orgânico, sabe quanto tempo o MST conseguiria alimentar o Brasil com seu arroz orgânico? 1 hora. Né? O resto todo é o agronegócio malvadão. E mais um ponto, também achei estranho você falar sobre o lucro do MST, porque, na minha avaliação, para uma pessoa de esquerda, o lucro seria, na realidade, a expropriação da força de trabalho, né? Tomada de um trabalhador explorado e ter ação na Bolsa de Valores, primeiro, não pode ter oficialmente do MST porque ele não tem CNPJ, e segundo, se tivesse, muito me espantaria eles estarem cedendo ao capital especulativo da Faria Lima.